segunda-feira, não, foi no domingo, pastor, que nós oramos assim que acabou nosso culto aqui. Eu fiz um pedido de oração pelo meu irmão. Nós somos todos adventistas em casa, todos trabalhamos na obra. E meu irmão saiu de casa e da igreja com 14 anos de idade. Ele é músico, excelente músico, vive disso, cidade de Piracicaba. E a minha mãe ora por ele há 30 anos. Nós todos oramos. A minha mãe, eu sei que faz isso toda hora. E ele está passando por uma situação muito complicada, perdendo a família, uma situação, assim, a soma de todos os meses, né? TPM. Todos os problemas misturados. Aí a gente orou aqui por ele, continuei orando durante a semana, e ontem eu cheguei em casa, estava uma mensagem da esposa dele, namorada esposa, sabe o que é, né? Namorada que mora com você. Aí ela ligou e falou assim: eu queria te pedir uma gentileza. Eu poderia orar conosco? Eu falei: eu já oro por vocês. Ele falou assim: não orar pela gente, orar com a gente. Eu falei: claro que posso. Nós estamos indo na sua casa aí na sexta e no domingo, para ver se a gente consegue fazer isso. Daqui a pouco meu irmão mandou também. Ele falou: eu queria que vocês orassem por mim. Ele não acredita em Deus. Pedindo para orar, ou não acreditava, né? Fiquei feliz da vida. E na hora eu falei assim, lembrei do Johnny na hora. Eu falei: Johnny, vou orar pelo irmão do Johnny. Na hora. Nem sabia que você ia estar aqui. Mas eu acho que tem algumas coisas no mover das peças eterno, para que alguma boa história a gente tenha para contar nos próximos dias. Eu creio. O que é necessário acontecer para que a gente peque? Nada. Nasce pecador. Você vai prestar atenção, levar a sério o que eu vou te dizer hoje? Você não peca, ou você não torna-se pecador no momento em que você peca. Você nasce pecador, por isso peca. Você entendeu? Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Essa parece bobo, frágil, mas se nós não entendermos isso, a gente não entende a salvação. E você só vai valorizar a salvação em Jesus quando souber do que você foi salvo. Certo? Quando eu olho para a história de Pedro, eu vejo Pedro, conforme eu disse ontem, fazendo e falando algumas frases extraordinárias. Assim, as frases que Pedro falava nos momentos de crise são incríveis. Incríveis. Duas coisas me chamam a atenção. A primeira é quando a gente fala que Pedro falava as coisas sem pensar. Isso me dá uma inveja danada, porque eu nem pensando consigo falar as coisas que ele falava. A segunda é que ele não tinha a menor capacidade de fazer as coisas que ele falava. Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha que frase top. Mas ele não estava pronto para fazer isso. Senhor, o senhor vai para lá, eu vou também. Mas ele foi para o mar, mas quando Jesus foi para o Sinédrio, ele não foi. Eu olho para a negação de Pedro, e a gente olha para a história de Pedro. Pedro passou a ser famoso na história, muito mais pelo seu momento de crise e de erro do que pelas outras coisas que ele fez. O que tornou Pedro famoso? Pedro e o galo. E algumas coisas me vêm na mente imediatamente. Você está com sua Bíblia aí? Evangelho de Lucas, capítulo 22. E me vem à mente essas coisas porque são tão eu, tão você, que é por isso que essa história está lá. Eu disse para vocês no domingo que a Bíblia é um palco onde as nossas personalidades desfilam. E essas histórias só estão aí porque a gente vai se cruzar com elas, e a gente se cruza com elas com mais frequência do que imaginamos cruzar. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 31. Você achou? Diga, eu achei. Eu achei. Misericórdia, 31 de Lucas 22. Simão, olha essa conversa. Eis que Satanás nos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, está escrito aí. Se eu chegar para você
em qualquer momento, cruzando pelas ruas desse colégio, falar assim, cara, eu estou orando por você. Você vai ficar feliz ou triste? Feliz. Vai ficar feliz? Estou orando por ti. Não é bom escutar isso? Saber que alguém está orando por você? Fica feliz? Se eu chegar para você ali e falar assim, eu estou orando por você para que você se converta. Aí é pesado. Assim, xinga minha mãe, não fala isso. Vai ficar bravo. Vai ficar feliz ou triste? A gente reage igual bicho quando alguém fala isso pra gente. É mais fácil xingar a pessoa do que falar um negócio desse. Como assim? Quem esse cara tá achando que é? Não é assim? Seu Roberto? Estou corroborando muito pela sua conversão. A gente não admite esse tipo de coisa. E a gente não admite esse tipo de coisa, e permite lhe dizer uma coisa, porque na maior parte das vezes a gente não faz ideia do que é conversão. Não. E as palavras que nós vivemos aqui no Paraíso da Frase Pronta, e conforme a gente vai falando as coisas, elas vão se tornando conceitos que nós imaginamos que eles sejam. Porque nós falamos eles muitas vezes. Pedro, Satanás reclamou você para te peneirar como trigo. Eu fico pensando nessa frase, na profundidade dessa frase. Pedro, Satanás falou, eu quero esse cara. Porque Satanás sabia antes de você que tipo de pessoa você se tornaria quando você se convertesse. Então ele pensou, eu vou matar esse cara, eu vou arrebentar esse cara, eu vou frustrar esse cara, eu vou anular esse cara antes que Jesus pegue ele. Porque no dia que Jesus pegar ele, ele vai fazer um estrago. E como de fato aconteceu. E não pense que Satanás pensa alguma coisa diferente a seu respeito. Ele fala assim, esse cara cai na mão de Jesus, eu não vou ter paz, então tem que matar ele antes. E quando fala matar ele antes, não é dar um tiro. É tornado apaixonado por videogames, apaixonado por televisão, apaixonado por coisas. Tanto faz, dá no mesmo. Mas eu orei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Quando você se converter, você vai converter todo mundo. Pedro levanta a sobrancelha e fala, Senhor, o Senhor é tão impressionante. Eu acho impressionante a sua capacidade de análise. O Senhor analisa e acerta na vida de todo mundo, mas toda vez que fala de mim, o Senhor erra. Veio acertando de Gênesis até agora. Quando fala de mim, o Senhor comete algumas imprecisões. Senhor, diz o versículo 34, afirmo-te, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. O que Pedro está dizendo para Jesus aqui? Você está errado. Você está errado. Senhor, você está errado a meu respeito. Eu me conheço mais do que você. Você está errado. Eu não preciso conversar. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. O que me vem à mente na hora, duas coisas. Há uma certa igreja, descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 3, que faz exatamente a mesma coisa. Deus chega para ela e fala assim, olha, você é miserável, pobre, cega e nua. Você precisa muito mais de mim do que você acha que você precisa, mas muito mais. Eu amo você, mas você tem que admitir logo a sua incapacidade. E o que Laodiceia responde? O senhor está errado. O senhor está errado. Rico sou e é bastante. De nada tenho falta. Se liga. Existe algum problema em ser miserável? Existe algum problema em estar nu? Pobre? Sério? Se você estiver perto de Jesus, não tem nenhum problema. Se você estiver miserável e estiver perto de Jesus, acabou a miséria. Certo, sim ou não? Sim. Estar perto de Jesus, estar cego, todo cego que chegou perto de Jesus está vendo. Tem algum problema nisso? Não tem nenhum problema. Qual é o grande problema de Laodiceia? O problema de Laodiceia é esse aqui, ó. Apocalipse capítulo 3. Eu não vou esperar você achar não, tá? Porque a gente está aqui. Ai, Laodiceia, pois dizes, verso 17 do versículo 3, estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. Ela é miserável, pobre, cega, nu.
Mas a frase trágica para Laodiceia é essa aqui, ó. E nem sabe. Esse é um problema. Ser cego não é problema. O problema é você estar cego e achar que está vendo. Se um cego sabe que é cego e vai atravessar uma rua, ele vai tomar mais cuidado do que você. Mas se ele não sabe que é cego, ele vai atravessar a rua, só isso. E acabou para ele. Estar nu é um problema. Agora, estar nu e não ficar sabendo é um mico cósmico, eterno. Já pensou? Ninguém te avisou que você estava pelado? Pedro estava no impasse laodiceano. Ele estava ali, ele era fraco, a carne dele é fraca, a espiritualidade dele é fraca. Ele não havia experimentado a experiência mor do cristianismo. Ele não era converso e achava que era. Não tinha força nenhuma e achava que tinha e discordou de Deus. Amigo, eu vou dizer uma coisa para você: conhecimento não ocupa espaço. Você vai estudar a vida inteira, ele não vai ocupar espaço no seu HD. Conhecimento não ocupa espaço, espiritualidade não ocupa espaço, amor não ocupa espaço, mas orgulho ocupa o espaço inteiro da cabeça. Orgulho ocupa espaço. E quando o orgulho começa a ocupar espaço, ele não deixa que você coloque nem conhecimento, nem amor e nem nada lá dentro. Nada cega mais o ser humano do que o seu orgulho. Ele olhou e falou: Deus, você está errado. E aqui, nesse erro de Pedro, e foi aqui que Pedro negou Jesus. Jesus já sabia do que ia dar isso. Pedro não sabia, porque foi aqui que Pedro negou Jesus. E todos os passos que Pedro vai seguir a partir desse momento são decorrentes desse momento. É por isso que quando Jesus começou a falar da maneira como ele transforma o nosso coração, lá no primeiro sermão do monte, ele falou assim, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito. Sabe que Jesus está falando isso? Não está falando que não ter nada é legal, de que não ter nada te faz feliz. Ele diz assim: a bênção está na vida e toda a ação do reino começa quando você admite a sua incapacidade. Antes disso, nada vai acontecer. Nada, absolutamente nada vai acontecer. Antes que eu olhe para Deus e fale: Deus, eu preciso desesperadamente de Ti, porque não dá do meu jeito. Antes disso não vai rolar nada mesmo. Bem-aventurados os humildes, o que não aconteceu aqui com Pedro. Mas se você continuar lendo no mesmo capítulo, (22) de Lucas, está em Apocalipse? Versículo 45. Lucas capítulo 22, verso 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos. E os achou como? Dormindo. Acho interessante a expressão que Lucas, só Lucas usa. Dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Os outros relatos falaram assim: Pedro, você não conseguiu vigiar comigo nenhuma horinha? Por que os discípulos e Pedro estavam dormindo? Por que Pedro estava dormindo? Esse foi o segundo grande erro de Pedro. Depois que ele falou para Jesus: eu estou pronto. Quando Jesus orava, ele dormia. Segundo erro de Pedro, ele dormiu na hora que tinha que estar orando. E por que ele dormiu na hora que tinha que estar orando? Porque só uma coisa faz você orar. Você só ora quando sabe que o bicho vai pegar. Quais são os momentos que você mais orou na vida? Quais foram? Pode falar. Os momentos da vida que você mais orou. Não é dizer que a gente ora. É quando o filho fica doente, quando o pai fica doente, quando você sabe que dali para frente não vai rolar. E quais são os momentos que a gente não ora? Quando está bem, ou quando a gente acha que está bem. O problema é que nesses momentos é que Satanás já está com a metralhadora apontada para você. E Jesus já tinha visto isso. Falou: Pedro, você não é tão bom quanto você acha que é. Vamos orar. Jesus foi orar e ele foi dormir. Tem uma frase que diz assim: que quando todo mundo ao seu redor está desesperado e perdendo a calma e só você está tranquilo, é um forte sinal que você não faz ideia do que está acontecendo.
Pedro dormiu e Jesus orou. Um dia eu estava no começo de uma semana de oração, eu orei muito, antes daquele sábado de semana de oração. Orei. No meio da minha oração, eu fiquei incomodado. E eu pensei assim, fui assaltado por um pensamento. Eu estou orando muito pelo sucesso dessa semana de oração. Mas eu estaria fazendo essa mesma oração, com esse mesmo fervor, se não fosse eu que fosse pregar. Isso me incomodou, e me incomodou faz tempo que me incomoda isso. Assim, porque eu estou querendo que a semana de oração seja bem sucedida, eu estou querendo que eu seja bem sucedido. Em que momento nós oramos? Em que momento nós oramos? Nós oramos quando estamos nos sentindo ameaçados, mas por favor não esqueça disso. Você está ameaçado toda hora. Toda hora. A oração que você fez hoje não te fará forte amanhã. Aliás, essa é uma coisa que Deus não vai fazer. Deus não te torna uma pessoa forte. O que Deus faz é conscientizar você do tamanho da sua fraqueza para que você busque força nele constantemente. Fortes não seremos nunca. Nunca. Nós nos apegamos à força de Deus. E a força de hoje não serve para amanhã. O que serve de hoje para amanhã é o quanto deu certo lá. O quanto deu certo saber que estávamos fracos. E Pedro foi lá e dormiu. No versículo 47 diz assim, ó. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traz o filho do homem. O que estava ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Segue do olho, né? Um deles, quem? Esse feriu. Feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Pensa na cena. Você puxa a espada para cortar a orelha de alguém? Eu estou imaginando essa cena, e vê se você concorda comigo. A hora que o cara chegou, ele puxou a espada, ia dar no meio da cabeça. Ninguém cortar a orelha. Quando ele fez assim, pegou na orelha. Ninguém tira, vou cortar a sua orelha. Uau! Ele passou a espada dele e ia rachar o cara no meio, cara. E ele estava ali, pensa no nível. E mais, ele acordou, puxou a espada e ia matar o cara. Presta atenção nisso. Eles estavam dormindo. Jesus estava falando ainda, ou seja, ele estava acordando agora. Chegou Judas para o beijar e veio lá o servo do sumo sacerdote. E Pedro olhou para aquele negócio no susto, acordando. Puxou a espada e ia rachar a cabeça do cara. E quando ele ia fazer isso, o cara desviou e arrancou a orelha dele. Quando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não corta, não se aprofunda no meu coração, ela vira arma na minha boca. Se as coisas que você sabe não transformaram você, elas vão ferir os outros. Isso é real na nossa vida. Se a minha experiência com a igreja não for capaz de me transformar, ela não vai casar bem comigo. Muito pelo contrário, ela vai ferir. Se a lâmpada da minha mão, eu não sei o que serve a lâmpada, eu não jogo ela no caminho. Eu jogo na cara das pessoas. Mas no escuro, se alguém jogar a luz no seu rosto, você enxerga menos que enxergava antes. Menos ainda. E aqui está Pedro, e Pedro comete um outro erro. Erro da humanidade. Depois que ele falou, não, Senhor, eu estou pronto, então eu não preciso orar. É o que acontece com a gente quando a gente acha que não vai orar. A gente começa a lutar as nossas próprias batalhas. Lutando pelas nossas próprias causas. Jesus falou, não preciso disso. Não preciso disso, eu disse para você ontem. Alguém tirou a vida de Jesus? Sim ou não? Não. O que ele disse sobre a vida dele? Sua vida é minha, você não tira a vida de mim, eu entrego. Se Jesus naquele momento falasse, não vou morrer agora, você acha que eles tinham morrido? Nem toda a trama do mundo tinha feito Jesus morrer. Mesmo porque, a partir do momento que ele nasceu, já tinha um plano para ele morrer. Judas, se liga. Pedro, se liga. Pedro começou a lutar as suas próprias batalhas. Ele estava do lado de Cristo, lutando uma batalha própria. Amigo,
Isso é tão comum e sintomático. Quando estamos no meio de todos, num reino que não é nosso, lutando as nossas próprias lutas. E às vezes lutamos as próprias lutas contra os nossos próprios pecados. E se existe uma luta que é desgastante e inútil, é lutar contra o pecado. Você vai perder sempre. Estamos num lugar como esse, lutando as nossas próprias lutas pelas nossas próprias causas e defendendo o nosso rosto. Versículo 54. Então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E aí, galera? E como é que Pedro seguia Jesus? De longe. Pedro seguia de longe. Em nome de Jesus, não faça isso. Pedro ignora os avisos de Jesus contra a sua própria personalidade e caráter. Ele dorme quando deveria estar orando. Ele passa a lutar suas próprias lutas. E passou a seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe é pior do que não seguir Jesus. Seguir Jesus de longe é mais trágico do que seguir Jesus, do que não seguir Jesus. Porque quando você segue Jesus de longe, você vai ter uma visão de Jesus, não um encontro com Ele. E quando seguimos Jesus de longe, nós temos ideias a respeito de Jesus. Ideias. E muito do que tem acontecido sobre as falas e comportamentos do mundo a respeito de Jesus, não é do Jesus que existe, é da ideia que fazemos dele. Ontem eu conversava com você e me reforço disso. Se o Deus que nós cremos não tem personalidade e vontade, não cremos em Deus e não nos entregamos a Deus, nos entregamos a uma ideia que fazemos dele. E uma ideia não levará você para a eternidade. O que leva você para a eternidade é uma pessoa, porque não tinha uma ideia lá na cruz. Você está me entendendo, sim ou não? Se esse Deus não tem uma personalidade e não tem uma vontade expressa, isso não é Deus. E para as agruras da vida, você precisa de muito mais do que uma ideia. Você precisa de alguém que aparece. E na hora que Jesus ruge, ninguém mais mia. Ele, pessoa, deve ser a relação. E Pedro aqui, depois de tudo isso, passou a seguir Jesus de longe. E Pedro estava no meio da galera. Jesus foi introduzido na casa do sumo sacerdote. E Pedro começou a visualizar e seguir. E começou a torcer para as coisas dar certo. Olha o que acontece seguinte. Quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Eu falei para o celular. Fez igual Pedro. Eu falei, olha, seu celular vai tocar. Pedro seguia Jesus de longe e aí ele sente frio. E o que acontece? Tem uma galerinha sentada ali perto do fogo. E o que Pedro faz? Acenderam o fogo no meio do pátio, se assentaram e Pedro fez o quê? Pedro tomou lugar entre eles. Pedro está fazendo o que a humanidade faz. Depois de todos esses passos, ele achou um lugar entre aqueles que não criam e sentou perto dele. Vou começar a citar um texto aqui que sei que você sabe. Bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Ele não só anda, ele não se detém, ele não anda e não para no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas, Senhor, o Senhor falou que eu não tenho que andar, mas como é que eu vou salvar o perdido? Você está prestando atenção em mim? Você está acordado? Está acordado? Está acordado, Pedro? Tá? Está acordado? Está acordado? Está acordado, Carol? Salvar o perdido é a razão da existência da igreja. E essa é a razão pela que a gente está junto. Você tem que salvar o perdido. Mas Jesus delimita como que é esse contato. Você tem que ter bem claro quem transforma quem. Porque se você não tiver essa noção de quem transforma quem, não chega nem perto do perdido. Porque a capacidade de transformação do perdido é gigante. É gigante. E se você vacilar, ele transforma você rapidinho. Um dia falaram de um pregador, que ele falava, e às vezes ninguém aceitava ele. Alguém chegou para ele e falou assim: por que você não para de falar? Ele falou assim, eu não falo apenas para transformar o mundo. Eu falo para impedir que o mundo me transforme.
E essa luta também é constante. Mas nós nunca nos achegamos à roda dos escarnecedores sem uma forte intenção. Vou repetir. Nós nunca devemos nos achegar perto da roda dos escarnecedores sem uma forte intenção. Todas as vezes que um discípulo de Deus sai da sua casa, ele sai intencionado. É como você querer andar passeando na 25 de março no Brás. Você não faz isso, porque se você fizer isso e ficar andando de bobeira, você vai ser assaltado. Porque é mais fácil assaltar quem está andando sem objetivo. O cara que está andando bem rápido, ele é muito menos presa. Cheguei lá. Quando você olha para ele, encontrou o cara no elevador, você já sabe o que você está pensando a respeito dele. Eu não estou falando de ficar caçando pessoas. Nós estamos falando de ficar ganhando das pessoas. Nós estamos falando de ganhar as pessoas. Você está me entendendo? Se assentou perto deles. E quando Pedro se assentou perto deles, em instantes, ele vai pecar mais ainda. Porque ele chega lá e procurou lugar entre os incrédulos. Por favor, preste atenção nessa frase que você vai precisar dela por restante da sua vida. O conteúdo do seu conselho, está prestando atenção? O conteúdo do seu conselho você já escolheu quando você escolheu o seu conselheiro. Mais da metade do seu conselho você já ouviu quando você escolheu o seu conselheiro. Não é assim? Eu sei o que você vai falar, por isso que eu não vou perguntar para você. Não é assim que funciona? Tem gente que você está numa rascada e fala, eu vou falar com esse cara, porque eu já sei o que ele vai falar para mim. Com Deus é a mesma coisa. Quando Pedro se assentou perto da roda dos escarnecedores e procurou lugar entre os incrédulos, ele estava dançando com os incrédulos e fez coisas que os incrédulos não faziam. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse, esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse também, tu és os tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. Tendo passado cerca de 1 hora. Outro afirmava, dizendo, também esse verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar... Cadê a Rosa com o celular? É a hora do... Estando ele ainda a falar, o que aconteceu? Cantou. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele dissera, hoje 3 vezes me negarás que conheces, antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e fez o quê? Chorou amargamente. Pedro foi avisado da crise. Eu vou terminar dizendo algumas coisas para você. Uma que me impressiona é o fato de Jesus falar assim, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes negarás. A primeira vez que eu vi isso aqui, prestando atenção, eu falei, nossa Senhor, você deu uma zoada com o Pedro. Porque foi um galo. Já morou perto de um lugar que tinha galo? Que hora que o galo canta? Toda hora. O problema não foi na hora que o galo cantou. Pedro lá, o galo cantou, ele lembrou e saiu dali. E depois nunca mais nenhum galo cantou. Imagina Pedro andando com aquela tristeza danada. Fez como foi o sábado. Pedro, aquela tristeza, chorou amargamente, saiu dali e andava na rua. Nossa, saiu não é assim com você fala assim, eu acho que eu vou comprar um carro, vou comprar um Peugeot. Porque começa a aparecer de Peugeot na sua frente. 200 mil Peugeots. Você está ali e você está com aquele pegadão lá que está te atormentando. E você vem na igreja, parece que todo mundo só fala disso. Jesus fala assim, Pedro, é o galo que vai cantar. É como se chegasse para você hoje e falasse assim, antes que alguém acelere um carro. Só que ele fica infernal. Porque toda hora vai escutar esse barulho antes que o celular toque. E o galo cantava. Mas isso é amor. Isso me emociona, isso me toca. Pedro, não foi-lhe permitido, de maneira alguma, se assentar com o seu pecado. Nada atormentava. Já viu a frase assim, ó, tem lugares que se você for, Deus não vai com você. Escutou isso? Cara, essa é uma das mentiras mais bizarras que alguém pode contar. É bizarro mesmo. Ele vai e te enche tanta paciência que você não consegue ter alegria lá. Você quer você é comigo, é assim.
Todos os dias que eu acordei pro crime, eu falava, eu vou lá. Não tinha paz, não conseguia curtir, porque ele fica lá. Porque essa não é a imagem do Deus da Bíblia. Eu disse aqui uma vez, a gente fica pintando a imagem do Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia, o Deus que chega para você e fica dando um toquinho na porta. Sai daí, filho. Deus não faz isso, filho. Nunca faz isso. Você está na sua casa, seu amigo está dentro da sua casa e a casa está pegando fogo. Você falando para ele, por favor, filho, aceite, sai daí. Não, ele está na porta e tira ele de lá. Deus faz isso com você. Pedro, o galo vai cantar para você lembrar. E não vai lembrar na hora. Ele vai lembrar na hora e depois, até que você volte. E no dia que Pedro voltou para falar de Jesus, ele falou, Jesus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O pecado está na minha cara. E Pedro chora. Por que ele chorou? E se você esqueceu tudo que eu falei para você nessa manhã, por favor, não esqueça disso. Esse dia aqui, duas coisas aconteceram com Pedro. Pedro morreu e Pedro nasceu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus não estava dizendo sobre você chegar e ver seu carro arranhado de uma ponta a outra e você chorar porque você não tem grana para pagar aquele carro. Não tem nada a ver com isso. Não é o choro de você pegar na alça do caixão. Não é o choro, não é esse choro que ele está falando. Ele está falando de um choro que a gente tem que ter por nós mesmos. Por nós mesmos. Lembre-se, você não vai valorizar a salvação em Jesus antes de você saber do que é que você foi salvo.